Olá, aqui é a professora Adriana falando. Hoje vamos falar sobre espaços vetoriais. Vamos começar com a definição de um espaço vetorial. Então, a definição de um espaço vetorial é a seguinte: seja Vzão um conjunto não vazio qualquer de objetos nos quais estejam definidas duas operações: a operação de adição e a multiplicação por escalares. Então, por adição, nós entendemos uma regra que associa cada par de objetos, uzinho e vezinho, em Vzão, um objeto U mais V, denominado soma de U com V. E por multiplicação por escalar, entendemos uma regra que associa cada escalar A e a cada objeto uzinho em Vzão, um objeto A vezes U, denominado múltiplo escalar de U por A. Se os 10 axiomas seguintes forem obedecidos, nesse conjunto Vzão, então Vzão é um espaço vetorial. Bom, o primeiro axioma fala o seguinte: se U e V são objetos em Vzão, então a soma U mais V é um objeto em Vzão. Isso quer dizer o seguinte: se nós pegarmos dois elementos, Uzinho e Vzinho, que estão em V, e somar esses dois elementos, e essa soma, esse resultado da soma, U mais V, está no conjunto Vzão, nós dizemos que o nosso conjunto Vzão é fechado em relação à adição. O segundo axioma é a comutação na soma, ou seja, U mais V é igual a V mais U. O terceiro axioma é a associatividade na soma. Então, se nós somarmos o vetor U, a soma do vetor V mais W, isso tem que ser igual à soma de U mais V com W. Quarto axioma é que existe um elemento nulo em Vzão, denominado vetor nulo, tal que esse elemento nulo mais o vetor U é igual a U mais o vetor nulo, que é igual ao vetor U, para qualquer U em V. Gente, aqui eu tenho que chamar a atenção. Esse vetor nulo em Vzão não quer dizer que é o elemento só composto de zero. Conforme o nosso espaço vetorial, esse elemento nulo em Vzão pode ser um elemento onde não seja zero. Tá? Quinto axioma é o axioma do oposto de U, ou negativo de U. Então, existe um objeto, aqui denotado menos U. Então, um oposto de U, tal que U somado ao seu oposto, ou seu oposto somado a U, me deu o elemento nulo. O elemento oposto, aqui nós temos que chamar a atenção que não é o negativo de U. É um elemento que somado a U vai me dar um elemento nulo. Então, nós podemos ter um espaço vetorial que o elemento nulo não é o elemento nulo que nós estamos acostumados nos nossos conjuntos, e o elemento oposto não é o elemento que é o negativo de U. O sexto axioma, ele fala o seguinte: se A for um escalar e U um vetor em V, então A vezes U é um objeto em V. Então, se nós pegarmos o escalar A e U, Uzinho, um elemento do Vzão, e se A vezes U pertence a V, nós dizemos que o nosso conjunto Vzão ele é fechado em relação à multiplicação por escalar. Agora, o sétimo axioma é o axioma da distributiva de um escalar em relação à soma de vetores. Ou seja, um escalar A multiplicado a soma de U mais V é igual à soma de A vezes U mais a soma mais A vezes V. U e V são vetores, são elementos de Vzão, e A é um escalar. O axioma 8
ele é a distributiva da soma de escalares em relação ao vetor. Então, o axioma 8 fala o seguinte: se nós somarmos dois escalares a mais b e multiplicar por um vetor u, isso é igual à soma de a vezes o vetor u mais b vezes o vetor u. O axioma 9 é a associatividade na associação por escalar. Então, ele fala o seguinte, que se nós pegarmos o escalar a e multiplicar por b é um escalar, vezes u, é a mesma coisa que multiplicar os escalares a vezes b e multiplicar pelo vetor u. E o 10º axioma, ele fala o seguinte, que a unidade dos números reais não altera o vetor u em inversão, ou seja, que o número 1 multiplicado a u tem que dar o próprio vetor u. Então, se nós temos um conjunto inversão que obedece a esses 10 axiomas, né, nós temos que esse conjunto, tem que ser um conjunto não vazio, ele é um espaço vetorial. Olha bem, gente, aqui é interessante chamar a atenção que, quanto à natureza dos vetores, não é especificada. Então, um elemento de um espaço vetorial, ele pode ser uma matriz, ele pode ser uma função, ele pode ser um vetor, né? E nem as operações são especificadas, ou seja, pode ser uma operação usual, mas pode ser uma operação não usual, uma operação que a gente não está acostumado. Basta que, dado um conjunto versão que seja não vazio, se os 10 axiomas forem satisfeitos, então nós temos que esse conjunto versão, ele é um espaço vetorial. Vamos lá. Exemplo 1. Verifique se o conjunto das matrizes 2 por 2 é um espaço vetorial. Então, para verificar se um conjunto dado ele é um espaço vetorial, nós temos que verificar os 10 axiomas, se os 10 axiomas dados que a gente viu são satisfeitos. Mas bem, a gente costuma, é interessante sempre começar com o axioma 1, né, verificando se é fechado em relação à soma, e o axioma 6, para ver se é fechado em relação à multiplicação por escalar. Obedecido esses dois axiomas, a gente verifica os outros axiomas. Então, vamos lá. Vamos ver o conjunto das matrizes 2 por 2. Então, vamos pegar o z e vzinho pertencente a v e a um escalar. Então, se nós somarmos u mais v, nós já vimos uma operação com matrizes, nós somarmos duas matrizes de mesma ordem, nós vamos somar os elementos correspondentes. E se nós somarmos duas matrizes, u e v, de tamanho 2 por 2, vai nos resultar de uma matriz 2 por 2. Então, nesse caso, nós dizemos que o nosso conjunto ele é fechado em relação à soma, porque o objeto que nós encontramos, ele pertence ao conjunto das matrizes 2 por 2. Aí, aqui se nós pegarmos o escalar A e multiplicar por uma matriz 2 por 2, por um vetor U, que no nosso caso é uma matriz 2 por 2, nós vamos ter uma matriz 2 por 2, que nós já vimos que ao multiplicar um escalar por uma matriz qualquer, cada elemento dessa matriz vai ser multiplicado pelo escalar. Bom, e nós vamos ter uma matriz 2 por 2 como resultado. Então, nós dizemos que o nosso conjunto versão, ele é fechado em relação à multiplicação por escalar. Então, agora vamos verificar os outros 8 axiomas. Então, o axioma 2. U mais V é igual a V mais U. Como está a atividade aí na soma, né? Então, se nós pegarmos dois elementos que estão em versão, que são matrizes 2 por 2, e somarmos essas duas matrizes 2 por 2, U mais V, nós vamos somar elemento correspondente a elemento correspondente. Nos dá a matriz 2 por 2, nós já vimos. Agora, aqui dentro de cada elemento desse, nós podemos permutar. 1 mais V1 é igual a V1 mais V1. Então, nós podemos permutar esses elementos. Depois, vamos escrever como soma de duas matrizes. V mais U, ou seja, nós mostramos que U mais V é igual a V mais U. Então, o axioma de número 2 está sendo satisfeito. O axioma de número 3, que é a associatividade na soma. Se nós somarmos U
a soma de V mais W tem que ser igual à soma de U mais V com W, que é a associatividade na soma. Então, aqui nós vamos primeiro somar V mais W e depois somar U e ver se isso aqui é igual a U mais V somado a W. Então, vamos pegar 3 elementos em Vzão, U, V e W. Vamos somar V a W. Então, vamos somar elemento correspondente a elemento correspondente. Somando V a W, nós vamos ter essa matriz 2 por 2, onde cada elemento é a soma dos elementos correspondentes da matriz E e da matriz W. E agora vamos somar a matriz U. Bom, cada elemento dessa matriz 2 por 2 é dado pela soma dos elementos da matriz U, da matriz D e da matriz W. Agora nós podemos escrever como soma de duas matrizes, né? Podemos separar cada elemento desse que tem 3 componentes como soma de duas matrizes. Então, a primeira contendo os elementos de U e V e a segunda contendo o de W, ou seja, U somado a V mais W é igual a U somado a V mais W. Então, aqui soma de número 3 está satisfeito. O axioma 4 é que existe um elemento chamado de vetor nulo, ou vetor zero, tal que esse elemento, somado ao vetor U, dê o próprio vetor U. No caso das matrizes 2 por 2, nós sabemos que existe uma matriz onde todos os elementos são zero e que, somado ao vetor U, nos dá o próprio vetor U. Então, aqui ele obedece ao axioma 4. O axioma 5 fala o seguinte, que existe um elemento oposto ao vetor U, tal que U somado ao seu oposto nos dê o vetor nulo. No caso das matrizes 2 por 2, que nós estamos trabalhando com as operações usuais, nós sabemos que o elemento oposto é o elemento onde cada elemento desse é o negativo do elemento de U. Nesse caso, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês que não necessariamente tem que ser assim. Então, nós sabemos que o elemento oposto, aqui denotado por menos U, é dado por menos 1, 1, menos 1, 1, 2, menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 2. Se nós somarmos o elemento oposto a U, nós vamos ter o vetor nulo, ou o elemento nulo. Então, o axioma 5 é satisfeito. O axioma 7 fala o seguinte, que A multiplicado pela soma de dois vetores é igual à soma de A vezes U mais A vezes V, que é a distributiva de um escalar em relação à soma de vetores. Então, aqui nós vamos pegar, somar U com V, depois multiplicar por A, e verificar se é igual à soma de A vezes U mais A vezes V. Então, A multiplicado por U mais V, vamos somar U mais V, que nós já vimos como soma duas matrizes anteriormente. Nós sabemos aqui que U mais V vai nos dar essa matriz 2 por 2, onde cada elemento é a soma dos elementos correspondentes de U e V. Depois, vamos multiplicar o escalar. Então, cada elemento da matriz U mais V é multiplicado por A. Depois, nós podemos dividir essa matriz 2 por 2, já multiplicado pelo escalar, em duas matrizes, onde cada matriz vai ter, uma vai ter os elementos de A vezes U e J, e a outra vai ter os elementos de A vezes V e J. Depois nós vamos colocar o A em evidência, ou seja, nós temos que A, que multiplica U mais V, é igual a A vezes U mais A vezes V. O axioma 7 é demonstrado. Agora nós temos o axioma 8, que é a distributiva da soma de escalares em relação a um vetor. Então, aqui nós vamos primeiro somar os dois escalares e depois multiplicar com o vetor U e verificar que isso aqui é igual à soma de A vezes U mais B vezes U. Bom, então A mais B é um escalar, vai ser multiplicado por cada elemento de U. Então, nós temos aqui
A mais B sendo multiplicado por cada elemento de U. Depois nós podemos fazer aqui dentro uma distributiva. U1 vezes A mais 1 vezes B. E podemos fazer para todos os elementos aqui de A mais B multiplicado por U, na distributiva. E depois nós podemos escrever que essa distributiva aqui, essa matriz A mais B multiplicado por U, é igual a A vezes 1, A vezes 1, 2, A vezes U2, 1, A vezes U2, 2, mais B multiplicado por cada elemento de U. Ou seja, nós chegamos que A mais B multiplicado ao vetor U é igual a A vezes U mais B vezes U. Então, aí está demonstrado a axioma número 8. A nossa axioma 9, que é a associatividade na associação por escalar. Aqui nós vamos ter que A multiplicado a B vezes o vetor U é igual a B vezes U. Fazendo isso para a matriz 2 por 2, nós primeiro vamos multiplicar B por cada elemento de U. Vamos obter uma matriz 2 por 2, onde cada elemento é B vezes U e J, né? Para IJ variando de 1 até 2. Depois, podemos pegar esse B que está multiplicando cada elemento, botar em evidência. Isso pode ser escrito como A vezes B, que multiplica o vetor U. Então, a axioma 9 está aí demonstrado. E o nosso axioma 10, que a unidade dos números reais não altera os vetores de V. Se nós pegarmos o número 1 e multiplicar por um vetor U, tem que dar o próprio vetor U. Então, 1 vezes U, se eu pegar o escalar 1 e multiplicar por uma matriz 2 por 2, o 1 vai sendo multiplicando cada elemento dessa matriz, que me dá a própria matriz, que vai ser igual a U. Então, nós verificamos os 10 axiomas, ou seja, nós verificamos que o conjunto Vzão, formado pelas matrizes 2 por 2, é um espaço vetorial. Isso também, podemos estender isso a matrizes de ordem M por N. O conjunto das matrizes de ordem M por N, elas são espaços vetoriais. A gente consegue verificar os 10 axiomas que nós temos. Outro exemplo de espaço vetorial. V igual a Rn é um espaço vetorial. Quando a gente fala o Rn aqui, se o n for 1, nós temos V igual ao conjunto dos reais, que é um espaço vetorial. Se o n for 2, nós temos V igual a R2, que é o nosso plano, né? Que é um espaço vetorial. Se o n for 3, nós temos aí V igual ao R3, que é o nosso espaço. Se o n for 4, nós temos V igual a R4, que é o conjunto das 4 uplas, né? E aí sucessivamente. Se tivermos N, nós vamos ter V igual a Rn, é o conjunto das N uplas. Então, a solução aqui é verificar todos os axiomas. Então, vamos pegar elementos U e V, pertence ao conjunto Vzão, e K um escalar. Então, nós temos que verificar os 10 axiomas. Vamos começar aí verificando o axioma 1 e o axioma 6, para verificar se é fechado em relação à soma e é fechado em relação à multiplicação por escalar, né? Então, ó, quem é U mais V? U mais V, se nós pegarmos U igual essa N upla aqui, onde cada elemento é o I variando de 1 até N, e V também é uma N upla, onde cada elemento é um VI, com I variando de 1 até N. E somarmos U mais V, nos dá uma N upla. Quando nós somamos N upla, nós vamos somar os elementos correspondentes. Ou seja, o nosso elemento mais V, ele pertence ao conjunto do Rn. Então, nós dizemos que ele é fechado em relação à soma. Nós pegamos o escalar K e multiplicar por U, cada elemento de U vai ser multiplicado por K. E nós vamos ter uma N upla. Ou seja, K vezes U, ele pertence ao Rn. Portanto, nós dizemos que o nosso conjunto ele é fechado em relação à multiplicação por escalar. E aí, gente, eu vou deixar os outros axiomas. Não, aqui eu provei o axioma 2, né? Acho que eu provei todos. Vamos ver aqui.
O axioma 2 fala que U mais V tem que ser igual a V mais U. Então, se nós somarmos U mais V, nós já vimos que nós temos essa N upla. E aí nós podemos perguntar, o 1 mais V1 é igual a V1 mais V1. O 2 mais V2 é igual a V2 mais V2. E aí, sucessivamente, até o N mais Vn, que é igual a V mais U. Então, nosso axioma 2, tá, U mais V é igual a V mais U. Está mostrado. É o axioma 4, 3 eu pulei. O axioma 4 é que existe um objeto zero em V, denominado vetor nulo, ou vetor zero, tal que esse objeto, zero em negrita aqui, que é o vetor nulo, somado ao vetor U, me dá o próprio vetor U. E a gente sabe que se a gente pegar uma N upla, onde todos os elementos são zero, quando nós somarmos essa N upla com um vetor U, vai nos dar o próprio vetor U. Então, aqui no caso, o nosso elemento nulo, nosso vetor nulo, é o vetor onde todos os componentes são zero. Nós estamos trabalhando com as operações usuais no Rn, tá, gente? A gente poderia ter um vetor nulo, onde nem todos os componentes fossem zero. Tá? Eu sempre estou chamando atenção nisso, porque isso fique claro. Então, aí o axioma 4 ele é provado, porque existe um elemento nulo, tal que, somado ao vetor U, vai nos dar o próprio vetor U. E as demonstrações dos demais axiomas, eu deixei como exercício para vocês. E aí eu termino a minha aula aqui, espero que vocês tenham entendido.